Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre planejamento de cardápio. E aqui eu vou citar alguns erros que eu cometi e que eu não quero que vocês cometam, porque quando a gente faz uma Páscoa enxuta, é tão libertador e eu quero que com vocês não aconteça o mesmo que aconteceu comigo. Bom, eu vou considerar o seguinte, que a minha Páscoa, que eu comecei a fazer Páscoa em 2020, foi uma boa Páscoa? Foi, mas foi uma Páscoa bem pequena. Por quê? Tava tendo pandemia, eu fui numa loja que vendia chocolate, comprei uma quantidade de chocolate antes da pandemia, porque eu não sabia que em março tudo ia fechar, e aí a gente comprou timidamente assim, porque era a minha primeira Páscoa, e aí acabou que foi até melhor do que eu esperava, porque poucas pessoas estavam saindo na rua na época, eu consegui fazer minhas entregas com segurança, foi uma Páscoa tranquila. Então eu não vou nem considerar que eu tive muitos erros aí, porque foi pequena, né? Aí em 2021 já foi uma Páscoa maior. E eu inventei um monte de sabores e um monte de opção no meu cardápio, e aquilo acho que causava uma paralisia no meu cliente. Ele não sabia decidir o que ele queria de tanta opção que eu coloquei lá. Isso na hora de você produzir é muito ruim, porque você fica ali fazendo milhares de recheios e às vezes uma pessoa escolhe um único recheio que ninguém escolheu. Enfim, você tem que fazer uma Páscoa baseada nos sabores que você mais vende aí na sua empresa. Hoje em dia, minha Páscoa é bem enxuta. Eu coloco uns 5, no máximo 6 sabores de ovos de colher e ovos de casca recheada. Se eu for dizer para vocês qual é o responsável maior pelas minhas vendas, eu vou dizer para vocês que é o ovo de casca recheada, aquele ovo dupla casca com a casca recheada. Vendo ovo de colher também, mas é mais tímida a venda. E vendo muito ovo para criança e ovo ao leite, né, com 2 bandas assim, que é o que sai mais. Hoje em dia, eu não dou muitas opções de tamanho. Então, tipo assim, o meu ovo ao leite, né, de casca dupla, sem recheio, com bombom dentro, eu só tenho uma opção de tamanho, só 250 gramas. Não tô dizendo pra você fazer igual que eu faço, mas pra mim é mais prático. Então, quando eu for produzir as casquinhas, eu não fico produzindo diversos tamanhos, só produzo de 250 gramas. E pro cliente escolher também, facilita a vida dele, ele só vai ter um valor ali, um peso, enfim. Ovo de casca recheada, geralmente eu faço um tamanho só também, que era o de 650 gramas. Porém, este ano, como o chocolate está custando mais caro, talvez eu mude um pouco a minha estratégia e faça 2 tamanhos de opção de ovo de casca trufada. Ainda não sei como que eu vou proceder. Ovos de colher, eu tenho opções de tamanho de 50 gramas, né, que é aqueles bem pequenininhos. Eu tenho 150 gramas e 250 gramas. Não faço mais pesado do que isso. Outra coisa que eu acho muito bacana, se você tiver interesse, é atender o público fit, que é um público que está crescendo cada vez mais. O público diet também é muito interessante se você conseguir atender. O único problema é que o chocolate já está caro e o diet, ele triplicou o valor. Então fica meio que inacessível, né? Mas se você tiver oportunidade, faça, porque tem um público que sim, é diabético e que precisa se alimentar, né, de produtos mais saudáveis. A linha Fit já está no meu cardápio desde 2021. Eu sempre faço ovinho de linha Fit, que é o ovo de cacau 70%. Tem ano que eu faço ele com mix de castanhas e meio amargo, e este ano só venho com um sabor de mix de castanhas. Cacau 70 também tá com preço lá no alto, mas eu creio que o público que compra e gosta vai continuar comprando. O que eu acho que vocês não devem fazer de jeito nenhum e que eu já fiz? Por exemplo, você tem um dueto de mini ovos, e aí você diz que você vai fazer, 4 opções de sabores, tá? Ninho com Nutella e Ferreiro, por exemplo, pistache e brigadeiro. Aí você põe lá na caixinha daquele jeitinho que você montou e você divulga. Aí o cliente vai falar, eu não quero pistache com brigadeiro, eu quero tirar o pistache, quero colocar o ninho com Nutella. O Ferreiro e o ninho eu não quero, eu quero 2 Ferreiros. Quero 2... Gente, isso faz a gente endoidar, né? Nós confeiteiros ficamos doidinhas quando a gente se programa para fazer de um jeito e o cliente quer de outro. E às vezes, para não dizer não pro cliente, você acaba aceitando, tal, enfim. Este ano eu só vou dar uma opção pro cliente, que é ninho com Nutella e Ferreiro. E aí ele não vai ter alternativa para fazer essa troca, que complica muito a vida da gente. Uma outra coisa que complica muito a vida da confeiteira, mas que não tem como eu me livrar disso, e creio que você também não,
é aqueles clientes que pedem um ovo meia banda de um jeito e meia banda de outro. Isso na hora da produção, quando a gente tem uma produção grande, complica muito a vida da gente. Então, tipo assim, o cliente ele não pede um ovo de Ferreira, um ovo de prestígio, um de maracujá. Não, ele quer provar dos dois sabores. Então, ele pede uma banda de maracujá, outra banda de coco. Às vezes, ele pede uma banda de maracujá com chocolate branco, uma banda de coco com chocolate ao leite. E aí, complica demais a vida da confeiteira. Eu entendo de coração o cliente. Se eu fosse cliente, se eu fosse comprar o ovo, eu também acho que pediria dessa forma. Eu já cheguei a pedir ovo dessa forma quando eu não fazia ovo de Páscoa. Porque a gente quer provar, né? 2 sabores, 2 chocolates, enfim. Então, super entendo e digo pra vocês que disso a gente não consegue fugir. Porque se a gente cortar isso, a gente vai perder muita venda. Então, essa opção de mesclar, eu acho que tem que manter. Talvez você consiga... Nossa, eu tô com a garganta meio ruim hoje. Talvez você consiga falar pro seu cliente assim, olha, chocolate branco não. As 2 bandas ao leite, você pode mudar o recheio. Que já dá uma facilitada também na nossa vida como confeiteira, se o chocolate for pelo menos o mesmo, né? Então, veja direitinho, né? Se isso também não vai fazer você perder a sua clientela. Mas tenta conversar com o seu cliente com carinho para que ele entenda que realmente é difícil na hora da produção intensa, principalmente das últimas semanas, a gente se atentar a esses detalhes, né? Apesar que para facilitar a vida, como eu faço aqui na minha produção, eu produzo um monte de casca lá recheada de maracujá. E eu coloco etiqueta, maracujá, 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 maracujá. Na hora de eu ir embalando, eu vou lá e pego maracujá e o coco, por exemplo, entendeu? Tá tudo etiquetado, eu consigo fazer dessa forma. Mas como eu falei pra vocês, se o cliente pedisse um ovo inteiro, seria muito mais fácil pra nós, né? E então é isso. Eu nunca fiz ovo daquele tipo assim, monte seu ovo, que eu acho que isso é simplesmente algo que é fora de cogitação, principalmente quando a gente tem uma produção grande, tá? Então, eu já vi pessoas que fazem, mas é loucura. Tipo, monte seu ovo, aí você escolhe a casca, você escolhe qual recheio, você escolhe qual cobertura, você escolhe qual confeito, qual fruta. Isso dá muito trabalho numa produção que é gigantesca, como é a produção de Páscoa. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí com esse vídeo. Foi um vídeo curtinho, mas é um vídeo que, com certeza, se você conseguir se libertar de algumas dessas coisas, vai ser libertador para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você gostou.